Ok, acho que tá aí. Então, a gente, o que que acontece? A gente acaba que se a gente não tem um olhar já de entender as nossas emoções, de acolhê-las, de saber por que que elas acontecem, o que está por trás daquela emoção, como a gente já viu em um dos desafios, que necessidade que eu não estou atendendo, que está me gerando esse estresse, que está me gerando essa irritabilidade, o que que eu quero quando eu quero? Então quando a gente começa a olhar para isso, a gente começa, no primeiro momento, é um enfrentamento, é doloroso olhar para isso. Mas a partir do momento que eu vou organizando isso, eu vou ampliando, vou clarificando minha visão, vou tendo mais clareza do que é que está acontecendo comigo. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me preparar, né? E a palavra prepare-se é pare, né? E o pré, quer dizer, pare antes de iniciar alguma coisa. Então, toda vez que a gente decide iniciar algo na nossa vida, antes de começar, a gente precisa se planejar, né? A gente precisa definir quais os recursos que eu preciso, qual o caminho. Vamos fazer uma analogia com uma viagem. Então, vocês vão tirar umas férias. Antes de você pegar o carro para sair para ir para aquele lugar, você precisa definir o destino. Né? Você precisa saber quanto tempo de viagem, quais as roupas que você tem que levar para aquele lugar, que tipo de clima, se você vai alugar carro, se você vai de avião, se você vai no hotel. Então, você vai se organizar para aquilo, para depois você curtir a viagem. Então, esse treinamento, ele tem esse olhar, de nós pararmos para olhar para nós. E olhar para a mulher, porque a mulher tem a tendência de cuidar de tudo, de cuidar do seu mundo profissional, do seu mundo familiar, e não parar para olhar para si, para ver os seus sentimentos, para ver o que está acontecendo com ela, para cuidar dela. E aí, muitas vezes, ela acaba desperdiçando muitos recursos emocionais, às vezes financeiros, um estresse danado, porque sobrecarrega sem ter foco. E aí não consegue ter a produtividade que quer, e aí com isso ela começa a ter frustrações e outras coisas. Então, nosso objetivo hoje é fazer esse alinhamento, né? Como você chegou até aqui, se as suas expectativas foram atendidas, o quanto você se sente preparado para enfrentar essa jornada de autoconhecimento e superação. Como a Ana Marta colocou no início, ela quase desistiu, porque foi bastante difícil para ela, porque ela estava no momento com poucos recursos, né? E como foi até agora para você? Quais foram os principais obstáculos? Quais foram as suas principais forças? E por que que vale a pena continuar? Então, essas são as coisas que nós queremos responder durante essa aula de hoje. Nós estamos começando de fato agora, às 7h30, e eu pretendo acabar em meia hora e abrir para vocês poderem comentar todas essas perguntas, tá bom? Então, aqui, essa é a imagem que a gente trouxe de inspiração. Essa imagem é uma foto real minha, nessa paisagem linda, maravilhosa da Patagônia. Foi uma corrida, né, que eu corri em setembro, quando eu completei 40 anos. Foi uma meta minha e foi um presente de aniversário para mim, que eu me dei. E foi uma alegria muito grande. Vocês podem ver por essa foto como eu estava muito plena, né? Foram 18 quilômetros de subida, foi uma meia maratona que eu corri. Eu nunca corri uma maratona, que são 42 quilômetros, mas para mim foi uma superação. Foram 18 quilômetros de subida, em um terreno de pedra, né, bastante escorregadio, e 3 quilômetros de descida muito íngreme. Só que a paisagem assim incrível, né, com essas montanhas, com neve, lagos, e assim valeu a pena. Então a gente costuma falar, né, quando a gente treina a corrida, que o treino se o treino é difícil, a prova é fácil. Então, quanto mais eu estou preparada, mais fácil, mais eu vou curtir a prova. E essa prova eu não treinei tanto quanto eu deveria, mas eu me propus curtir a prova. Então, eu não fiz assim uma performance das melhores, mas eu fiz dentro do que estava programado, né? Do que eu pude fazer, mas eu não desisti de fazer. E eu fiz de uma maneira que eu pudesse curtir cada
quilômetro, cada metro, cada passada. Então eu me permiti olhar aquela paisagem, respirar, me permiti tirar foto, e foi assim algo inesquecível na minha vida. E eu quero trazer isso para vocês, para fazer essa analogia, que eu acredito muito nisso. Eu acho que a nossa vida, ela precisa valer a pena todos os dias. Cada passo, cada quilômetro, a gente não pode deixar de aproveitar, de perceber aquilo que a vida nos traz, né? Nos perceber o caminho, perceber a beleza da onde a gente está passando, seja uma flor, seja um animal, seja um nascer do sol, seja um pôr do sol, seja aquela pessoa que está do nosso lado. E a proposta da Maratona de Salto Alto, desse treinamento, é que nós, mulheres, estejamos bem emocionalmente para perceber as delicadezas que a vida nos traz todos os dias. Porque aquela analogia que eu faço do exercício número 1 da flor, eu acredito muito nisso, né? Lógico que por trás daquela flor existe um monte de métodos de ciência que é do autoconhecimento, né? Ela vem, né, inspirada na roda da vida, que é uma ferramenta de coach, mas o desenho da flor foi algo que eu criei com a analogia, com a sensibilidade da mulher. Então, assim, eu acredito que a mulher é um ser sensível, é um ser bonito, é um ser belo, um ser que traz a alegria, cor para o ambiente, que traz esse perfume, essa delicadeza. E como é uma flor sensível e delicada, ela precisa ser cuidada com delicadeza, né? E esse autocuidado precisa ser primeiro nosso, né? Enquanto ser humano, enquanto ser integral, nós precisamos assumir a responsabilidade de cuidar de nós. Porque se nós não cuidamos de nós, a gente não vai conseguir cuidar daqueles que a gente ama. E esse é um grande conflito que nós mulheres temos, porque a nossa vocação, a nossa cultura, ela sempre foi de cuidar dos outros como mãe, como irmã, né? Como esposa. E aí a gente vai para a sociedade, a gente acaba assumindo várias funções públicas no nosso trabalho e a gente continua cuidando, né? Nós somos cuidadoras, mas antes de tudo é preciso que a gente cuide de nós, cuide do terreno onde a gente está, do ambiente que a gente está sendo cultivada. E uma das coisas mais lindas que nos fazem ficar com essa vitalidade é cultivar os sonhos, cultivar os projetos da nossa vida, sabe? Aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos revitaliza. Então é importante sim nós termos responsabilidade com as nossas rotinas, com os nossos compromissos com a nossa família, com os nossos filhos, tantas responsabilidades que a gente assume, mas nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos nunca abandonar os nossos projetos, aquilo que nos faz bem. Nem que seja assim 1 hora por semana para eu fazer aquilo que eu preciso para me equilibrar. O ideal é que a gente tire todos os dias um tempinho, nem que seja 5 minutos, para a gente respirar e olhar para a gente, se perceber e se equilibrar e buscar se organizar interiormente, mentalmente, para a gente vencer ali aquela correria do dia a dia, tá? Então, o nosso tema de hoje é como se preparar para correr uma maratona emocional. E aí eu pergunto para você, né, que maratona emocional é essa? Né, nós temos pessoas dentro da maratona de várias idades. Temos meninas de 20 e poucos anos, até nossas mocinhas, né, dona Elvira, um pouquinho mais experientes. E eu tenho certeza que, independente da idade, todas nós já vivemos algumas situações de estresse emocional, né? E a vida é assim, como aquele desafio, né? Que a gente viu lá, o ecograma, né? Que sobe e desce, né? A linha da vida, que a gente tem altos e baixos. E a vida é uma maratona emocional. E a gente precisa estar preparado para viver todas essas emoções, inclusive aquelas que não são tão gostosas de sentir. A gente precisa acolher, entender o significado delas, o que a gente aprende com elas, e a gente precisa não maximizá-la, mas compreender, aceitar que existe uma necessidade por trás daquela emoção, que eu preciso saber qual é essa necessidade e eu preciso atender aquilo. Porque se eu finjo que não existe,
porque a gente foi criado para esconder emoções ruins, a gente acaba ficando doente em outras situações porque a gente não resolveu aquela situação, a gente escondeu ela. E a gente vai guardando sujeira embaixo do tapete até que seja o momento que o nosso corpo começa a adoecer, porque a gente não conseguiu processar, digerir aquela situação. Né? E aí, eu não sei se eu vou conseguir aqui clicar, mas eu acho que eu vou minimizar. Eu queria mostrar um vídeo para vocês. É um vídeo muito bacana. Deixa eu ver se eu... Por que ele não abre? Não, peraí, gente. Tem que abrir esse vídeo. Então, eu quero que vocês vejam esse vídeo para entender um pouquinho a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, sobre aproveitar a jornada, para você poder correr essa vida, essa maratona, vivendo cada quilômetro dela intensamente. Vamos lá. Então, meninas,
Oi, meninas. Oi. Como é que vocês estão? Conseguiram acompanhar? Consegui, Tô eu chorando. consegui. Muito lindo. É lindo, né? Eu choro É toda lindo. vez que eu vejo esse vídeo. A gente se vê Muito. nele, né? Porque a vida é isso. A vida é isso. linda, né? Ela é intensa. Quando vê, já foi, né? Só que a gente vive muitas vezes imerso nela, né? E a gente está tão imerso que a gente não valoriza, às vezes, as pequenas coisas. Quando É verdade. né? A gente vive mecanicamente, né? Uhum. Tudo mecânico. Quando a gente é jovem, a gente tem aquela ansiedade enorme para fazer uma faculdade, não sabe qual, aquela loucura, aí faz a faculdade, é o primeiro emprego, depois você quer um cargo melhor, aí você casa, aí tem os filhos, aí quando vê os filhos estão pequenos... É o melhor para os filhos. Daqui a pouco já estão adultos, aí a outra... E quando vê, já passou 20, 30, 40 anos e a gente não percebeu, né? Não percebeu, verdade. Então... E está ainda parado, né? Às vezes. Então, para a gente olhar para isso, o que eu acho mais interessante nesse vídeo é... Não tô ouvindo. Não está ouvindo? Essa última parte que você falou não deu para ouvir. Tá, eu não saiu o som. Tá, vou mudar de novo aqui, todo mundo muda, aí fica mais fácil. Vamos lá. Então, que eu acho assim muito interessante é que ele fala, né, que tudo o que aconteceu, muitas vezes aconteceu só dentro de nós, só na nossa cabeça. E essa frase, ela é muito forte para mim. Quando eu vi esse vídeo me impactou bastante, porque a gente tem muitos conflitos internos. A gente tem aquele diálogo interno e às vezes a gente fica ali, vai, não vai, acredita, não acredita, faz, não faz, culpa, remorsos, medos, insegurança. E muitas vezes a gente não fala isso para ninguém, né? A gente não divide isso com ninguém. E é um fardo, às vezes, tão grande e a gente acaba não tendo... Tem medo de compartilhar, não sabe em quem confiar, acha que aquilo é um peso para os outros. E que as pessoas estão muito ocupadas, principalmente nessa vida que nós vivemos hoje, todo mundo sempre tão ocupado que a gente não tem mais aquele tempo de sair com uma amiga para dividir o seu problema, para conversar, e acaba que, é lógico, hoje a gente tem muito mais terapeutas, tem o coach, tem tantas outras coisas que as pessoas procuram e que ajudam muito e são necessários, mas muito porque o ritmo da nossa vida está tão acelerado que a gente não tem mais essa presença, né? Momentos de ociosidade, momentos para simplesmente se ouvir e se perceber. Então, acho que o essencial para mim desse vídeo é essa mensagem da importância da gente não esquecer os nossos sonhos e da gente não esquecer a nossa essência e viver verdadeiramente a nossa autenticidade, né? Com esse equilíbrio. Não precisa ser tão rápido, e é isso que eu gosto na analogia com a maratonista. O maratonista, ele não precisa correr em velocidade, é no ritmo dele. O que ele precisa ter é congruência, né? Disciplina e continuar, né? Ele tem que estar ali ele tem que estar treinando, ele tem que estar continuando devagar. Ele pode caminhar, ele pode voltar a correr, mas ele não pode parar. E a vida é assim. A gente não pode parar, porque se a gente para, a gente tem que ter um esforço muito maior para recomeçar e muitas vezes a gente acha que a gente não dá conta mais. E aí eu queria fazer uma provocação para vocês. A gente já está em outubro, o ano está voando. E o que eu desejo ainda viver em 2019, né? O que eu quero para minha vida, o que eu quero resgatar e como que a gente pode resgatar isso? E a maratona, essa é uma oportunidade que vocês estão vivendo, assim como um quebra-cabeça, cada dia vocês vão colocar uma pecinha nessa figura enorme, nesse retrato que vocês estão montando, que é a identidade de vocês, que é aquilo que vocês são, a sua essência, a sua autenticidade. Reconhecendo as suas necessidades, né, e reorganizando a rota da sua vida,
para você alcançar aquilo que vale a pena e para você viver hoje ainda aquilo que vale a pena. Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Que tipo de vida eu quero viver? Né? Porque eu gosto muito dessa frase: um desejo não muda nada, uma decisão muda tudo. Porque o desejo, muitas vezes a gente tem vontade de um monte de coisa, mas a gente não toma decisão, a gente não assume. Uma decisão, ela exige uma renúncia. E muitas vezes a gente não toma a decisão por medo de renunciar, porque a gente quer ter tudo ao mesmo tempo. Aquela história de ter 2 passarinhos, a gente não tem nenhum. Então a gente precisa. Então a maratona, os desafios, elas vão te levar a esse nível de consciência para você perceber que de repente, para você ter uma melhor performance numa área, você vai ter que cortar alguma coisa. Você vai ter que renunciar a alguma coisa. Muitas pessoas me perguntam, né? Olham para mim e acham que eu faço muitas coisas, né? E às vezes até com admiração, mas como é que você dá conta de tudo que você faz? E eu falo com muita autenticidade, com muito respeito. Eu não faço tantas coisas, eu faço escolhas. E isso é verdadeiro. Eu faço escolhas todos os dias. Eu renuncio todos os dias muitas coisas para poder fazer outras. Mas eu faço de uma forma consciente. Lógico, tem muita coisa que eu preciso melhorar, muita coisa que ainda está no inconsciente, mas eu tenho buscado todos os dias essa maturidade, porque quanto mais eu estou consciente, alinhado com as minhas necessidades e meus valores, mais segurança eu tenho para tomar decisão. E essa segurança, ela coloca um ritmo na minha corrida, ela coloca um ritmo na minha vida, para que eu vá com mais firmeza, com mais confiança. E essa confiança na tomada de decisão e nas escolhas, ela só é possível na medida que eu me conheço. Então, o autoconhecimento é fundamental para que a gente coloque velocidade, para que a gente coloque realização na nossa vida. Nas pequenas coisas, fazer diferente, porque a gente quer resultados diferentes. E aí eu coloco aqui um pouquinho do despertar para o propósito da sua vida. Como é que eu desperto para um propósito? Não interessa em que situação você está, quantos anos você tem, a gente sempre pode sonhar. E a gente sempre pode reorganizar a nossa vida para a rota que eu desejo. E o propósito, ele precisa existir. Né? Qual é o propósito da minha vida? Qual é o sentido que eu quero dar para a minha vida? O que realmente vale a pena viver? Então, quando a gente tem clareza disso, tudo mais fica mais fácil, as pequenas e as grandes decisões, porque eu vou estar usando esse propósito como uma bússola que vai estar me orientando. Então, e aí a gente precisa ter essa visão, né? Como esse homem, essa imagem aí, ele está no alto, num prédio, olhando a cidade. E ele está deslumbrando o cenário e podendo perceber oportunidades, né, para estabelecer metas e construir, né, algo que seja, que faça sentido para ele. Agora, na nossa vida, a gente também tem muitas possibilidades, tanto na área pessoal quanto na profissional. O que acontece é que às vezes a gente está tão submerso nas nossas rotinas, no nosso dia a dia, que a gente não consegue fazer isso, levantar a cabeça e olhar sobre para encontrar as oportunidades. Eu gosto muito de fazer analogia com a águia, né? A águia é um pássaro que voa muito alto, né? E lá de cima ela fica sobrevoando e ela foca, né, no seu objetivo, na sua presa. E quando ela tem clareza, e quando ela prepara o golpe, ela desce, faz um voo certeiro na sua vítima e ela pega a sua presa. E por que ela consegue ter? Porque ela voa alto. Então, quanto mais alto a gente consegue sair, e quando eu faço essa analogia de voar alto, é essa sensação de não estar mergulhado no problema. Então, quando a gente está numa situação que a gente não tem recurso, que a gente não consegue visualizar uma saída, a gente precisa se afastar, né? Não é fugir do problema, mas tentar ficar de longe, para ver de longe. Observe que a gente tem a tendência de achar solução para os outros muito facilmente, mas para nós a gente sempre acha difícil. Por quê? Porque a gente não está
dentro do problema de fora é mais fácil de ver. Então, esse é um exercício que a gente pode fazer, né? Se olhar de fora, se afastar, para depois tomar a decisão. Isso é inteligência emocional. A gente não ser submerso, não ser sequestrado pelas nossas emoções. Quando a gente está no auge das emoções, a gente não pode tomar decisão, porque a gente não está raciocinando, a gente está sendo sequestrado pelas emoções. Então, a gente precisa entender isso, porque não existe condição da gente gerenciar a emoção. É um erro a gente dizer, eu vou controlar as minhas emoções, eu vou gerenciar as emoções. As emoções são ações fisiológicas e químicas que acontecem no nosso corpo em determinadas situações e que são impossíveis de controlar. Cada um de nós reage de alguma maneira a esses estímulos, baseado na nossa experiência, nas nossas vivências, né, no nosso modelo mental, daquilo que a gente viveu, que às vezes gerou traumas, gatilhos mentais que vão estar desencadeando determinados medos, fobias, raiva, enfim. Mas isso a gente não controla. Quando vem, vem. São reações químicas que a gente sente no nosso corpo. E aí, o que a gente percebe? O sentimento. Então, a principal diferença é isso. A emoção, ela vem e ela é incontrolável. O sentimento é como eu percebo aquela emoção. E aí eu descrevo o sentimento. Eu não consigo controlar isso, mas eu consigo saber que situações... Então, quando eu começo a prestar atenção e identificar a emoção e sentimento, eu consigo identificar em que situações aquilo acontece e, a partir disso, eu consigo gerenciar essas situações, ou saber que naquela determinada circunstância eu não devo falar, eu não devo tomar decisões, porque aquilo vai me gerar problemas depois. E aí, então, eu gerencio comportamentos e atitudes. Isso é inteligência emocional, né? E aí, sim, passando pelo autoconhecimento, como é que a gente consegue ter uma performance melhor, né? Keep going, don't give up. O que significa isso? Continue, não desista. É um ciclo, o sucesso ele é um ciclo. Então a gente tem um pensamento, a gente idealiza alguma coisa e a gente vai tentar. A gente faz de novo, de novo, de novo, até que a gente consegue. E isso é em tudo na nossa vida. Quando a gente faz uma analogia com treinamento de corrida, para uma maratona, por exemplo, ou uma meia maratona que são 21 quilômetros, a pessoa não sai correndo de uma hora para outra. Se ela for correr 21 quilômetros de uma vez, ela vai se machucar, vai machucar joelho, tornozelo, vai morrer de dor. Então, ela precisa ir treinando aos poucos, a partir do condicionamento que ela está. Ela precisa respeitar técnicas, métodos, ela precisa tornar o movimento fisiológico dela com maior, que seja mais eficiente, para que ela não gaste tanta energia, para que ela não se canse tanto, para que ela não se machuque. Ela precisa treinar um dia e descansar no outro. E então, o que essa pessoa está fazendo? Ela está buscando uma técnica. Só que mesmo tendo uma técnica, cada corpo vai reagir de uma maneira. Então, ela precisa se olhar e se conhecer. Ela precisa observar como que aquele treinamento está funcionando para ela. Quais as reações que o corpo dela está trazendo. E assim é as nossas emoções. Existe técnica, existe método, é possível desenvolver inteligência emocional, mas mesmo com técnica e método, é preciso atenção, atenção plena, é preciso que eu me olhe, que eu me cuide, que eu me respeite, que eu me observe, porque nós somos únicos, né? Somos milhões e milhões de pessoas nesse mundo, mas nós somos únicos, então eu preciso me olhar, eu preciso me respeitar, eu preciso me observar, para que eu consiga ajustar como que eu uso aquela técnica, aquele método para mim, para que isso funcione melhor. E aí a gente vem na questão do propósito de novo. Quando eu defino o que eu quero, né, que é aqui o principal, o que eu quero? Eu quero, né, melhorar o aprendizado emocional para reconhecer padrões. Esse é o autoconhecimento. Como que eu faço isso? Refletir, consciência, conduzir emoções, motivação interna e otimismo. É a decisão da escolha. Então, o autoconhecimento, identificar esses padrões. O como é refletir sobre isso para que eu tenha escolhas conscientes, que eu tome decisões melhores. Por que é importante? Para melhorar a empatia, para buscar metas nobres e melhorar o próprio empenho.
E tudo isso vai me ajustar para o meu propósito, que é aquilo que a gente falou de ter uma meta que me leve para mais longe, que faça sentido. E aí nós temos a autoavaliação. Uma coisa é o autoconhecimento. Eu saber identificar as minhas emoções, meus sentimentos, identificar minhas necessidades. Outra coisa é a autoavaliação. Qual é o meu nível de condicionamento, né? Se fosse uma corrida, a gente ia fazer um teste para identificar esse nível de condicionamento e saber aonde você está para te dar o treinamento adequado para você evoluir. E com a inteligência emocional, como é que a gente faz isso? Existe um acesso que a gente chama, que é um perfil de inteligência emocional. Se vocês quiserem conhecer, pode falar comigo depois no grupo em particular, que eu apresento para vocês. É uma ferramenta desenvolvida por psicólogos, que foi desenvolvida na Universidade de Harvard, que hoje algumas pessoas já recebem o treinamento, são considerados analistas de perfil de inteligência emocional e podem estar aplicando essa ferramenta, né? Eu sou uma analista de inteligência emocional, eu aplico essa ferramenta de forma personalizada nos meus clientes de coach e também de forma individual, tipo, alguém quer fazer só para conhecer o perfil, pode fazer também. Workshops, né? Um workshop de grupo. Então, se você quiser saber, a gente pode mensurar isso. Mas além dessa ferramenta, como é que eu faço uma autoanálise? Né? Eu preciso me perguntar. Então, isso são todos os exercícios da maratona são exercícios para você se ver, para você se avaliar. E se você for incorporando esses exercícios ao longo da sua vida e tornando isso um hábito, cada vez você vai evoluir mais na sua inteligência emocional. Então, perceber como você se sente, o que você tem dito para você mesmo, aquele diálogo interno, que medos que você tem, porque muitas vezes a gente se sabota, a gente procrastina, porque a gente tem medo de perder alguma coisa, né? Então, a gente tem que perceber essas coisas, né? E o que te dá força? O que me potencializa? Porque eu preciso canalizar o que me dá força. E se eu tenho medo, por que eu tenho medo, né? Não posso fugir do medo. Preciso enfrentar esse medo, preciso carregar ele comigo. Né? Que necessidades que eu preciso atender? Então, fica aí um pouquinho para vocês refletirem. Depois que a gente define, né, que a gente passa por uma autoavaliação, autoconhecimento, a gente consegue definir metas mais claras, ter clareza. Uma vez que eu defino uma meta, seja de um projeto pessoal, profissional, seja um propósito de vida, eu preciso ter continuidade, disciplina. Então começa, né, defino a meta, defino o foco e aí disciplina, determinação, sacrifício, resiliência. Né? Não se consegue mudar um hábito de um dia para a noite. Não se consegue correr uma maratona do dia para a noite. É necessário resiliência, é necessário disciplina, foco. Então, quando a gente toma uma decisão consciente, quando a gente tem essa decisão embasada nos nossos valores, a gente tem clareza do porquê, do para quê, a gente tem força, a gente tem motivação para continuar apesar das dores, apesar das dificuldades. E isso faz toda a diferença. E é isso que nos torna resilientes. O que é resiliente? A capacidade que nós temos de, apesar das dificuldades, apesar das pressões, apesar, né, dos turbilhões emocionais, eu continuar. Eu posso desacelerar, eu posso diminuir o ritmo, mas eu não desvio o meu foco. E aí vem essa mensagem: é proibido desistir. Respira fundo e continua, porque a vida é assim. A vida não, a gente não pode desistir dela. Então, e a gente precisa se automotivar todos os dias para que a gente continue, porque vale a pena, e para passar essa mensagem para os nossos filhos, para a geração que vem depois de nós, para que eles consigam encontrar também esse propósito, esse objetivo, se reconhecer os seus valores, para que eles vivam uma vida que vale a pena, e para que eles tenham a resiliência para enfrentar as pedras do caminho, porque todos nós vamos ter pedras no caminho. Essa aqui de novo a minha foto. E aqui, né, eu queria dizer para vocês que
apesar, né, das pedras do caminho, porque esse caminho tinha muitas pedras, vale a pena. Então, vale a pena o esforço, vale a pena as dores, vale a pena o suor, vale a pena o cansaço, vale a pena as noites que a gente dorme menos para acordar cedo para treinar. Vale a pena muitos sacrifícios quando a gente tem clareza do objetivo. E as memórias que a gente cria, quando a gente se permite fazer determinadas coisas, que não seja só a rotina, elas nos energizam muito. Eu tenho muito orgulho de ter feito algumas coisas que eu me permiti fazer. É lógico que eu busquei, planejei, eu busquei recursos, eu organizei isso com a minha família, eu não fui irresponsável, mas eu me permiti viver coisas que eu falo que são extraordinárias, que são fora do ordinário, e que me preenchem de uma forma que me faz ficar muito mais plena no meu ordinário, na minha rotina, fazendo aquilo que eu preciso fazer. E aí, essa frase do Martin Luther King, que eu gosto muito, né? Se você não puder voar, corra. Se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer jeito. Então, essa é uma mensagem que a gente tem que levar para a vida em todas as circunstâncias. Não para, porque se parar, você vai precisar de muito mais recursos para iniciar novamente. E aqui uma outra prova que eu corri, que eu tenho muito orgulho de ter feito, que me trouxe uma alegria inexplicável, que foi uma prova de 140 quilômetros, que foi a Volta à Ilha, em Florianópolis, que era uma prova de equipe. Então essa era a minha equipe, era uma prova de revezamento. A gente começou a correr 6 horas da manhã, acordamos às 4 e corremos até 8 horas da noite. E assim, a gente tinha estrutura de van, mas assim, foi uma adrenalina total, um dia inteiro, uma correndo pela outra, passava bastão mesmo, a gente tinha tempo em cada etapa da prova e foi uma alegria indescritível. E esse tipo de coisa a gente só sabe, né, vivendo. Então, eu gostaria de deixar essa mensagem que vale a pena. Não estou falando para você que você precisa correr, mas encontra algo que preencha a sua vida, que faça sentido, que você possa se divertir, que você possa viver emoções fortes, seja com seus amigos, seja com seu esposo, seja com seus filhos. E incentive também os seus filhos a encontrarem isso, porque é isso que faz a gente ficar, né, mais motivado. E aí, visitando Orlando, encontramos Walt Disney. E ele sempre foi um cara sonhador e que fez acontecer esse mundo mágico da Disney. Decidi não esperar as oportunidades, e sim buscá-las. E isso é algo que eu vivo, acredito muito nisso. E para ir buscar a oportunidade, a gente precisa ter coragem. E essa coragem, ela vem com a confiança. E quando eu falo confiança, eu falo de esperança. Eu falo de esperar com fé, esperar em algo maior, acreditar em você, acreditar nas pessoas, acreditar em Deus e se permitir dar um passo sem saber, né, aonde você está pisando, para ver o que acontece. E eu tenho vivido assim e Deus tem me permitido fazer conexões maravilhosas, conhecer pessoas maravilhosas e cada vez mais eu me fortaleço na importância que nós temos de fazer acontecer. Né? Aquilo que Deus te inspira no seu coração, aquela vontade, aquela intuição, faça. Não precisa fazer perfeito, mas tenta. Né? Se permita ser vulnerável, porque às vezes a gente não faz por medo das críticas, por medo de não ser perfeito, porque já tem outras pessoas fazendo e eu não tenho os recursos necessários, eu ainda preciso saber mais. E com isso a gente vai protelando, protelando, e muitas vezes deixa de fazer coisas maravilhosas, ou deixa de viver coisas importantes que podem estar ajudando outras pessoas, porque você ainda acha que não está pronto. Então se permita fazer e nunca aceite alguém dizer para você que os seus sonhos nunca vão se realizar. Porque era isso que o pessoal falava para o Walt Disney.
E ele nunca deixou de sonhar, de se encantar e fazer com que o mundo se encantasse com aquilo que ele conseguia imaginar. Então a gente precisa dar asas para a nossa imaginação. E aqui eu queria mostrar a foto da minha família, uma das viagens que a gente veio aqui, uns 4, 5 anos atrás, e quando a gente resolveu comprar uma casa de férias aqui. E foi aí que a gente começou a sonhar. Sonhar em morar aqui, sonhar em minha filha fazer faculdade aqui. E a gente começou a se planejar e criar oportunidades. Isso tem 5 anos. E aí a gente começou a refletir, a gente passou pelo processo de escolha, de construir consciência sobre o que a gente quer, sobre perdas, sobre ganhos, os efeitos disso nos nossos filhos, Brasil, Estados Unidos, profissão, recomeçar. E para quem nos conhece, a Elvira nos conhece, acompanha a gente lá no Brasil, sabe que a gente tem uma vida maravilhosa no Brasil, somos super bem-sucedidos, temos amigos maravilhosos, famílias, uma vida maravilhosa. Não tínhamos nada, né, para querer mudar, mas o que nos inspirou vir para os Estados Unidos foi algumas coisas que eu vou mostrar para vocês aqui, né, que tem a ver com essas perguntas. Por que eu quero o que eu quero? Que necessidades eu preciso atender? E para quem isso é importante? Então, sempre que você tomar uma decisão, sentir uma intuição que você deve ir para esse caminho, faça essas perguntas. Por que eu quero o que eu quero? Que necessidades eu preciso atender? E para quem isso é importante? E aí aqui tá meus filhinhos pequenininhos. Esse é o Ricardo e a Luísa bebê. Como eu falei, a vida é uma maratona e a gente precisa viver. Eu tive eles, né, muito jovem. A Luísa eu tive com 33 anos, que é essa bebezinha aí. O Ricardo nessa foto tinha 8 anos e quando a Luísa nasceu, o Ricardo tinha quebrado a perna. Ele estava de cadeira de roda, ele era um pouquinho gordinho. Eu estava fazendo mestrado, eu tinha aula teórica de mestrado super intenso e eu precisava cuidar dele, né, assim, na cadeirinha de roda, dar banho, fazer tudo. O bebezinho que nasceu, a barrigona antes. E a Lelê, que é essa loirinha do olho azul, aí ela estava com 6 anos e ela sentiu bastante carência, né? Porque o irmão estava precisando de mim, a bebê precisando de mim, e acabou que faltou um pouquinho para ela. E a gente vive isso, né? Essas emoções para gerenciar tudo, para dar conta de tudo. E graças a Deus a gente vem dando conta, às vezes mais, às vezes menos, errando, tentando de novo, mas nunca parando, nunca parando. Então, por eles, hoje a gente resolveu fazer esse passo de estar metade da família aqui, metade lá no Brasil. E por quê? E aí eu queria mostrar essa pirâmide de Maslow, que é a pirâmide das necessidades, a hierarquia das necessidades de Maslow. Então, se vocês verem na base da pirâmide, estão praticamente as nossas necessidades fisiológicas: água, dormir, comida, sexo, respiração, né? Homeostasia, excreção, necessidades fisiológicas. E o que ele queria dizer? Que enquanto a gente não atende essa pirâmide das necessidades fisiológicas e para cima, a gente não consegue ir evoluindo no atender as outras necessidades. Então, para a gente observar isso. Então, base, necessidades fisiológicas. Depois vem necessidade de segurança. Segurança da sua família, saúde, né? E aí os recursos, propriedades, assim, segurança das suas propriedades, enfim, como é que você está vendo isso? Depois vem a necessidade de ser amado, do pertencimento, necessidade da família, das amizades, de intimidade sexual. Depois vem a necessidade de ser autoconfiante, de ter respeito dos outros, de ser estimado, né? E por último, vem a moralidade, criatividade, espontaneidade, resolver problemas e assim por diante, aceitar melhor os fatos, até que existem alguns autores que colocam aqui no topo dessa pirâmide a necessidade espiritual,
né? Da gente buscar a espiritualidade. Então vejam que existem algumas necessidades que precisam ser atendidas. Nós tínhamos e temos muitas delas bem atendidas, mas uma das coisas que mais pegou para a gente dar esse passo para os Estados Unidos foi a questão da segurança. Então, assim, a gente tinha dinheiro, mas a gente não tinha segurança. A gente tinha realização, tinha reconhecimento, tinha paz em parte, né? Porque a questão da segurança pegava tempo, saúde, amor. Então a gente veio tentando mostrar principalmente esperança para os nossos filhos, para os nossos jovens, porque o Brasil estava numa situação, naquele momento, há 3, 4 anos atrás, de desesperança. Hoje já estamos caminhando para uma situação melhor, mas naquele momento era desesperança. Então, segue aqui. E quando eu falo de tudo isso, eu quero que vocês olhem para vocês, para as necessidades de vocês. As escolhas que vocês estão fazendo, os querer que vocês querem, qual a necessidade que vocês estão buscando suprir? Né? Aonde que está essa necessidade nessa pirâmide? E aqui hoje a nossa realidade familiar, né? Meu marido, minhas meninas, meu menino de 22 anos, minha menina de 20, Letícia, e São Ricardo, Luísa tem 13, e meu marido, Marco Aurélio, que fica no Brasil, fica indo e vindo. Então, hoje, meu filho está fazendo medicina, 5º ano no Brasil, precisou trancar a faculdade esse semestre, veio para cá, está fazendo um curso de validação da primeira fase de medicina, que o projeto dele é validar aqui o diploma. Minha filha faz engenharia na UCF, que é a Universidade Central da Flórida, e a minha caçulinha está na middle school, tem 13 anos. E muitos dias, a maioria dos nossos dias, a gente faz isso. A gente fala pelo FaceTime, juntinhos com meu marido lá no Brasil, e sempre que ele pode, ele está aqui. E a gente vive como dá, né? Alguns momentos intensos de saudade, outros de estarmos todos juntos, comemorando, curtindo, ansiedade, às vezes angústia, às vezes medo, às vezes insegurança, muitas coisas que a gente não tem certeza, mas a gente se firma naquilo que a gente pode fazer, no aqui, no agora, sendo grato pelo que a gente já tem. E assim a gente continua. E aí eu queria mostrar, finalizar para vocês, aqui alguns livros que eu sou coautora. Por que eu quero mostrar isso? Para dizer a importância da gente sonhar, a importância da gente ter coragem de fazer aquilo que o nosso coração deseja, que nos inspira, enfrentar os nossos medos. Eu vou falar para vocês que eu tinha muito medo de escrever qualquer coisa, ser publicada, porque o meu perfeccionismo me travava. E o primeiro livro que eu participei, que foi esse Poder dos Relacionamentos, foi uma libertação, porque eu me permiti compartilhar aquilo que eu pensava, que fazia sentido para mim, e que hoje eu vejo que pode ajudar muitas outras pessoas. E aí eu continuo enfrentando meus medos todos os dias, para cumprir com o meu propósito, com a minha missão. E aí, fechando, né, dizendo que a gente precisa ter uma meta sempre, porque senão a gente fica muito na zona de conforto. E a zona de conforto, ela vai nos travando, sabe? Como um sofá muito confortável, que vai nos abraçando, e é difícil sair dali. Quanto mais a gente fica, mais dor a gente sente nos músculos para levantar, porque não movimenta mais, como se fosse ficando sedentário, e aí é difícil correr novamente. Então é importante definir metas. É importante definir metas, se planejar para elas e lutar por elas. Ajuste a direção da sua vida para alcançar os resultados que você sabe que você pode realizar. Quando você tem um desejo no seu coração, porque você pode. Então você precisa acreditar. E é uma questão de planejar. No tempo certo, se você não desistir, você vai conseguir. E essa meta, ela precisa estar alinhada com seus valores, com as suas necessidades, com a sua missão de vida. Porque somente assim você vai encontrar a motivação para enfrentar as pedras do caminho, a resiliência para suportar as dificuldades e para continuar. E aí eu queria terminar com esse slide, que eu acredito muito nisso. Eu tenho
Eu tive e tenho muitas oportunidades de viajar a muitos lugares, conheço muitos lugares lindos, maravilhosos, mas eu sempre carreguei isso comigo. Você pode atravessar oceanos e continentes, pode ir a lugares distantes e extraordinários. Você pode conhecer dezenas de pessoas incríveis, mas se você não visitar a si mesmo todos os dias, estará deixando de cuidar e de amar a maior riqueza que recebeu, a sua alma. Nós precisamos cuidar dela. Precisamos conhecer a nossa espiritualidade, conhecer a nossa essência, nos conectar com aquilo que é maior que nós, para que a gente possa encontrar essa paz, essa serenidade para continuar no nosso caminho. Tá? Aqui um pouquinho do meu currículo, para quem ainda não me conhece direito. Eu falo que eu sou filha amada de Deus, isso é a minha primeira identidade. É assim que eu me vejo e é Ele que me fortalece todos os dias. E é nessa confiança que eu posso estar em qualquer lugar, que eu vou estar bem, porque eu estou com Ele. Sou filha de Pedro e Maria, sou irmã de Lucas, Rodrigo e Luciana, esposa do Marco Aurélio, mãe do Ricardo, da Letícia e da Luísa. Entre outras coisas, sou empresária, sou escritora, apaixonada por gente, gosto de estudar e sou especialista em comportamento humano, tenho mais de 7 certificações em liderança e coach, faço parte do capítulo da International Federation of the Coach da ICF, da Central Flórida, aqui da Flórida. Sou Master Trainer da Liderarte, que é uma escola canadense de liderança, e tenho uma empresa que é a Escola de Liderança e Alta Performance, que é a Conexão. Sou graduada em farmácia, tenho 3 especializações, sou mestre em saúde pública e mais de 20 anos de gestão de equipes, tanto na área pública quanto na área privada. E o meu propósito é desenvolver pessoas para que cada uma de nós possa encontrar o seu caminho, viver a sua melhor versão e contribuir para um mundo melhor. Espero agora ter contribuído com vocês e a gente vai pausar, né, aqui a gravação para a gente poder ouvir vocês. Meninas?